Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queridos irmãos e irmãs, estamos reunidos mais uma vez para juntos celebrarmos a Santa Eucaristia. Terça-feira da segunda semana da Páscoa, intenções para a celebração de hoje. Pelas almas de Mauro Zucon, pelos antepassados de Maria Elisa Zucon, por Clementina Bueno, Oscarina Santos de Caldas, 6 meses, Antônio Cordeiro dos Santos Filhos, 1 ano, Francisco das Chagas Barbosa, 3 dias, Rosa Maria dos Santos, 2 dias, João Moreira da Silva, Maria Amália da Silva, Luiz Denúncio e Teresa Aparecida Oliveira Denúncio. Em súplicas pela saúde de Suelen e seu bebê Samuel, em ação de graças pelo aniversário de Isabela Úcio e pelo aniversário de Joaquim Maria Alves Couto, das equipes de Nossa Senhora. Renascidos do alto, os membros das primeiras comunidades cristãs, unidos aos apóstolos, davam testemunha da ressurreição de Cristo e colocavam em comum o que possuíam. Iniciemos a celebração. Cristo ressuscitou, aleluia, venceu a morte com amor. Cristo ressuscitou, aleluia, venceu a morte com amor, aleluia. Tendo vencido a morte, o Senhor ficará para sempre entre nós, para manter viva a chama do amor que reside em cada cristão a caminho do Pai. Cristo ressuscitou, aleluia, venceu a morte com amor. Cristo ressuscitou, aleluia, venceu a morte com amor, aleluia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Queridos irmãos e irmãs, com a graça de Deus nos reunimos novamente para celebrar a nossa fé no Cristo ressuscitado,
que nos convida a nascer de novo, a ter uma vida nova nele, vivo, ressuscitado, glorioso, porque assim também devemos nós viver. Por isso, nesta nossa celebração, vamos nos colocar com muita fé e amor diante deste Deus ressuscitado, para com muita confiança novamente colocar em suas mãos as nossas vidas, as nossas intenções e pedir ao Senhor que nos ajude também a nós a testemunharmos sempre com o vigor da nossa fé Ele que vive e reina entre nós. E assim, meus irmãos e irmãs, iniciando esta nossa Santa Missa, reconheçamos-nos pecadores diante de Deus, o nosso Pai, tão misericordioso. E confiantes nesta sua misericórdia, clamemos pelo seu perdão. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes, por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos. Fazei-nos, ó Deus Todo-Poderoso, proclamar o poder de Cristo ressuscitado, e tendo recebido as primícias dos seus dons, consigamos possuí-los em plenitude. Por nosso Senhor Jesus Cristo, o vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. A multidão dos fiéis era um só coração e uma só alma. Ninguém considerava como próprias as coisas que possuía, mas tudo entre eles era posto em comum. Com grandes sinais de poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E os fiéis eram estimados por todos. Entre eles ninguém passava necessidade, pois aqueles que possuíam terras ou casas, vendiam-nas, levavam o dinheiro e o colocavam aos pés dos apóstolos. Depois, era distribuído conforme a necessidade de cada um. José, chamado pelo apóstolo de Barnabé, que significa filho da consolação, levita e natural de Chipre, possuía um campo. Vendeu e foi depositar o dinheiro aos pés dos apóstolos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Reina o Senhor, revestiu-se de esplendor. Reina o Senhor, revestiu-se de esplendor. Deus é rei e se vestiu de majestade, revestiu-se de poder e de esplendor. Reina o Senhor, revestiu-se de esplendor. Vós firmastes o universo inabalável, vós firmastes vosso trono desde a origem. Desde sempre, ó Senhor, vós existis. Reina o Senhor, revestiu-se de esplendor. Verdadeiros são os vossos testemunhos. Refúgio a santidade em vossa casa, pelos séculos dos séculos, Senhor. Reina o Senhor, revestiu-se de esplendor. Aleluia, 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 aleluia.
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a Nicodemos: Vós deveis nascer do alto. O vento sopra onde quer e tu podes ouvir o seu ruído, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim acontece a todo aquele que nasceu do Espírito. Nicodemos perguntou: Como é que isso pode acontecer? Respondeu-lhe Jesus: Tu és mestre em Israel, mas não sabes estas coisas? Em verdade te digo, nós falamos daquilo que sabemos e damos testemunho de aquilo que temos visto. Mas vós não aceitais o nosso testemunho. Se não acreditais quando vos falo das coisas da terra, como acreditareis se vos falar das coisas do céu? E ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, hoje nós vemos no Evangelho um diálogo de Jesus com Nicodemos. Nicodemos era um judeu fariseu, também chefe dos fariseus, uma pessoa bastante respeitada no templo e que começa a querer entender um pouco mais aquilo que Jesus estava falando em sua mensagem, porque também certamente em seu coração havia um despontar da fé em Jesus. E nesse encontro de Jesus com Nicodemos, o Senhor começa a falar para ele a respeito da necessidade de nascer do alto. Falava sobre o Espírito Santo como uma força que movimenta, que ninguém sabe de onde vem nem para onde vai, comparado ao sopro do vento. E diante de todas essas palavras de Jesus, Nicodemos fica sem entender exatamente o que estava acontecendo, o que Jesus estava falando. Para nós, hoje em dia, essa passagem do Evangelho já é muito mais clara, porque sabemos do dom do Espírito Santo, daquele que nós recebemos no Pentecostes, que nos foi concedido no nosso batismo, desta grande força que é o Espírito de Deus que vem em nosso auxílio, nos fazendo renascer na água do batismo. Mas para Nicodemos ainda era tudo tão confuso. Nicodemos não conseguia compreender a respeito do que Jesus falava. E é bastante interessante também porque nesse momento Jesus questiona Nicodemos, porque ele era considerado um mestre em Israel, mas mesmo sendo mestre, ele não era capaz de compreender aquilo de que o Senhor falava, porque o Senhor falava não apenas baseado em leis, não apenas baseado em algumas palavras que poderiam ser conhecidas pelo conhecimento humano, mas que ainda não se revelavam diante da sabedoria que só poderia ser concedida pelo Espírito de Deus. Ainda não haviam recebido o Espírito Santo, ainda não havia acontecido o Pentecostes. Era ainda, de acordo com o relato do evangelista João, um pouco do início do ministério de Jesus. Não fazia muito tempo que Jesus havia iniciado o seu ministério público. E mesmo assim, Jesus já começa a indicar a Nicodemos que ele precisaria ser levantado numa haste, assim como havia acontecido com Moisés, erguendo na haste a serpente no deserto, naquela passagem da Escritura que nós conhecemos, em que o povo, depois de murmurar contra Deus, Deus lhes manda uma multidão de cobras para lhes picar, e aqueles que se arrependessem deveriam olhar para esta serpente de bronze na haste feita por Moisés, para que assim se arrependessem e voltassem à misericórdia de Deus.
Nesse momento, Jesus já começa a dar o sinal daquilo que nós celebrávamos há poucos dias, de que ele seria levantado numa cruz, de que olhando para a sua cruz nós iríamos também nos reencontrar com a misericórdia de Deus. E além disso, o Senhor nesse Evangelho já começa a dar sinais daquilo que nós iremos celebrar logo mais em Pentecostes. Essa força viva que Ele manda em nós para nos restaurar. Então, se o Cristo é a nossa misericórdia, se o Cristo veio até nós para poder trazer-nos a salvação, a força do seu Espírito Santo é aquilo que nos move a dar testemunho da nossa fé em Jesus ressuscitado. Por isso, queridos irmãos e irmãs, vamos pedir ao Senhor Jesus também que nos ajude a ter um coração que se deixe mover por esta força, que não compreendemos muito bem algumas vezes, como aconteceu com Nicodemos, mas que temos a certeza de que é aquele que nos vivifica para fazer a vontade de Deus, para manter a nossa segurança da fé e para anunciar também aos outros que o Senhor ressuscitado vive junto de nós e é Ele mesmo a nossa força. Por isso peçamos, queridos irmãos e irmãs, que o Cristo nos conceda desta sua sabedoria, para compreendermos melhor o que é segui-lo e para que compreendamos o façamos com um coração verdadeiramente generoso. Que o Senhor nos anime em nossa fé, que o Cristo ressuscitado faça-nos deixar que o Espírito Santo se mova em nossas vidas para ser a nós a fonte testemunhal daquilo tudo em que nós acreditamos. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. E assim, com um coração confiante no Deus ressuscitado, que vem ao nosso encontro, apresentemos também a Ele, na mesma confiança, as nossas preces e pedidos. Após cada prece, diremos: por vossa providência, socorrei-nos, Senhor. Por vossa providência, socorrei-nos, Senhor. Para que, a exemplo da primeira comunidade de Jerusalém, a Igreja se empenhe em dar testemunho de desapego dos bens materiais e em servir concretamente os pobres, rezemos. Por vossa providência, socorrei-nos, Senhor. Para que as autoridades do país favoreçam a igualdade entre os cidadãos, mediante a geração de empregos e de condições de vida digna, rezemos. Por vossa providência, socorrei-nos, Senhor. Para que os encarregados de criar e implantar as leis levem em conta os problemas sociais relacionados com a saúde, desemprego e educação, rezemos. Por vossa providência, socorrei-nos, Senhor. Para que as famílias se eduquem para o correto uso do dinheiro e dos bens terrenos, evitando todo desperdício e se precavendo contra a tentação ao consumismo, rezemos. Por vossa providência, socorrei-nos, Senhor. Elevemos também ao Senhor os nossos pedidos e preces por todos aqueles que pedem as nossas orações, por todas as intenções desta nossa Santa Missa e por todas aquelas pessoas que neste momento necessitam desta força do Espírito Santo para reavivar-lhes a fé, a esperança e a confiança. Com essas intenções todas, nos voltemos ao Senhor pedindo a Ele que nos ouça. Ó Pai Todo-Poderoso, nós nos apresentamos por Cristo todas estas nossas preces, na confiança de que seremos por vós atendidos em nossas necessidades. Por Cristo nosso Senhor. Amém.
Em procissão vão o pão e o vinho, acompanhados de nossa devoção, pois simbolizam aquilo que ofertamos, nossa vida e o nosso coração. Ao celebrar nossa Páscoa e ao vos trazer nossa oferta, fazei de nós, ó Deus de amor, imitadores do Redentor, a nossa Igreja que é mãe deseja, e a consciência do gesto de oferta se atualize durante toda a vida, como Cristo se mola sobre o altar. Ao celebrar nossa Páscoa e ao vos trazer nossa oferta, fazei de nós, ó Deus de amor, imitadores do Redentor. Orai, irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus, Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Concedei a Deus que sempre nos alegremos por estes mistérios pascais, para que nos renovem constantemente e sejam fonte de eterna alegria. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar, mas sobretudo neste tempo solene em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Por ele os filhos da luz nascem para a vida eterna, e as portas do reino dos céus se abrem para os fiéis redimidos. Nossa morte foi redimida pela sua, e na sua ressurreição ressurgiu a vida para todos. Transbordando de alegria pascal, nós nos unimos aos anjos e a todos os santos, para celebrar a vossa glória, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós.
Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade, com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Odilo, o Bispo da nossa região, Eduardo, e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição. De modo especial, Mauro Zucon, toda a família Zucon, Clementina, Oscarina, Antônio, Francisco das Chagas, Rosa Maria, João Moreira, Maria Amália, Luiz, Teresa Aparecida, e todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com seu esposo São José, com os santos apóstolos e mártires, com São Paulo Apóstolo, nosso patrono, Santo Agostinho, Beato Padre Mariano, Santa Mônica e Santa Rita, e todos os que neste mundo vos serviram, a vida vos levaram e glorificados, por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Antes de participarmos do banquete da Eucaristia, sinal de reconciliação e vínculo de comunhão fraterna, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre.
dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor Jesus esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, Que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. provai e vede como o Senhor é bom. Feliz de quem nele encontra o seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. A mesa tão grande, vazia de amor e de paz, aonde há luxo de alguns, alegria não há, jamais. A mesa da Eucaristia nos quer ensinar que a ordem de Deus, nosso Pai, é o pão partilhar. Pão em todas as mesas da Páscoa, nova certeza, a festa haverá e o povo a cantar aleluia. A festa haverá e o povo. As forças da morte, a injustiça, a ganância de ter, agindo naqueles que impedem ao pobre a viver, sem terra, trabalho e comida, a vida não há. Quem deixa assim e não age, a festa não vai celebrar. Pão em todas as mesas da Páscoa, nova certeza, a festa haverá e o povo a cantar aleluia. A festa haverá e o povo a cantar aleluia. Oremos. Ouvi, ó Deus, as nossas preces, para que o intercâmbio de dons entre o céu e a terra, trazendo-nos a redenção, seja um auxílio para a vida presente e nos conquiste a alegria eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de A nós. bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, Filho e Espírito Santo desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Na alegria do Senhor ressuscitado, ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. É vida que brota da vida, é fruto que cresce do amor, é vida que vence a morte, é vida que vem do Senhor, é vida que brota da vida, é fruto que cresce do amor, é vida que vence a morte, é vida que vem do Senhor.